Vamos retirar dúvidas e quanto ao encontro passado, se vocês quiserem fazer comentários. A aula passada foi gravada. Foi sim. E todas as aulas anteriores estão na TV, basta acessar a TV Web Luz Crística e vocês vão encontrar todas as aulas anteriores. Depois eu dou uma olhada. Nada sobre a aula passada? Na aula passada nós falamos de campos mentais, de corpos, campos emocionais, o físico, o emocional e o mental. Nós conversamos sobre isso. E no encontro de hoje, o primeiro tópico a ser estudado é: a tua mente não é o teu cérebro. Vamos fazer uma introdução a respeito desse assunto. O ser humano, por muitas vezes, se identifica muito com o campo mental, especialmente o mental, porque acredita que ele é o que ele pensa. É como se nós nós existíssemos porque nós pensamos. Mas, na verdade, o campo mental, o corpo mental é apenas um dos nossos corpos. E é o que a gente mais se identifica. É meio difícil fazer uma dissociação de nós, a alma, ser e pensamento, porque o pensamento constantemente conversa com a gente e a gente conversa com ele. É como se a nossa existência houvesse por nós estarmos pensando. Acontece que o campo mental é mais do que simplesmente nós nos dissociamos do nosso campo mental. Às vezes nós saímos do corpo ou nós sonhamos. Não há uma ligação entre o campo mental, uma ligação tão estreita assim, no nosso corpo físico. São coisas complementares, mas nós existimos sem o corpo físico. Quando nós morremos, ou quando nós sonhamos, nós estamos desligados do nosso corpo físico e mesmo assim nós continuamos a pensar. Mas, além disso, o nosso campo mental, o nosso corpo mental é apenas um dos corpos da nossa existência. Porque quando nós saímos da fonte e nos desdobramos, nós vamos ganhando corpos, vamos ganhando os implementos que são os corpos que possibilitam que nós existamos e possamos interagir com essa realidade física, e o campo mental faz toda uma interpretação do que é realidade e nos traduz como materialidade, como está piscando ali, tá vendo? Enfim, vamos ver o que o próprio Serapis Bey fala. Há muitos cientistas que procuram dentro do cérebro as funções da mente humana.
Isso é o mesmo que investigar o interior de um aparelho de rádio em busca da voz que se ouve e perguntar como é que os circuitos eletrônicos são suficientemente inteligentes para saberem quais as taxas da bolsa de valores, onde estão a ocorrer os engarrafamentos de trânsito, com a previsão do tempo e outras informações que a rádio costuma fornecer. Obviamente, o aparelho de rádio não sabe nada dessas coisas. O que faz com muita eficiência é detectar o campo eletromagnético codificado com toda aquela informação, ou seja, o sinal de transmissão em que se encontra sintonizado. De igual forma, também o cérebro detecta o que ocorre no campo mental. O campo mental, como nós já estudamos, é apenas um dos corpos que compõem a nossa fisicalidade, a nossa manifestação física. Embora o teu cérebro esteja um tanto limitado pelo hábito do que costuma sintonizar, tu podes ampliá-lo um pouco. Tu possuis uma estação favorita, a qual dedicas todo o seu tempo de audição. Mas com um pouco de prática, facilmente poderás deslocar para cima e para baixo o teu sintonizador de frequências. Aqueles que fazem isso sem se aperceberem ficam muito confundidos com todas as estranhas emissões e os ruídos de estáticas emitidos pelas outras pessoas. O cérebro em si não sabe nada, evidentemente. Ele é um milagroso decodificador, o cérebro humano, e tradutor, uma antena surpreendentemente complexa em relação aos campos mental e físico. Ele faz o meio, a ligação entre o mental e o físico, processando os sinais provenientes dos sentidos externos e correlacionando-os por forma a oferecer um quadro completo da realidade física. Quando os teus olhos veem um padrão de energia, o cérebro converte esse emaranhado de sinais em imagens de mesas, cadeiras, árvores, etc. No entanto, as funções da mente, o pensamento, por exemplo, são ancoradas no campo mental e não no cérebro. Não pense que estou a minimizar as funções do vosso cérebro. Na sua qualidade de biotransdutor, ele é um dos transmissores e receptores de energia eletroquímica mais complexos que existem em qualquer plano físico, em qualquer parte do universo. E foram vocês, enquanto espírito, que o conceberam e desenvolveram como resposta à necessidade da espécie humana de se focalizar totalmente no plano físico. O vosso cérebro é único no universo. Então vamos falar um pouco dessa parte, não é? Nós estamos estudando que tudo é energia. E que, na verdade, a energia não tem forma. Há condensados energéticos realizados através de uma matriz que foi originada num campo fora do humano, do físico, e através dessa matriz, por ondas estacionárias, num movimento de tempo e espaço pré-determinado, houve uma condensação energética e essa forma só tem só é sólido, nós interpretamos como sólido pela decodificação que o nosso cérebro faz da energia e nos transmite a forma deste objeto. Certo? É isso que ele quis dizer. Que o cérebro é um grande, que a nossa mente percebe a energia, o nosso campo mental, o nosso cérebro faz a decodificação dessa energia e nos traduz como objeto que nós estamos percebendo. Alguma dúvida? Vou fazer uma pergunta. Sim. Em determinado momento você disse que quando morremos ou quando sonhamos, uma determinada situação, você podia voltar um pouquinho atrás? Posso.
Porque a morte física, ela é legalmente aceita, não quando o coração morre, e o cérebro. Só quando há uma morte cerebral é que é diagnosticado a morte física da pessoa. Aí é que pode-se tomar todos os procedimentos e tudo mais. Então, poderia haver a interpretação de que nós existimos e nós pensamos e nós temos esse movimento em virtude do cérebro. Nós incorporamos tanto a nossa humanidade que nós podemos perder a noção de que o nosso campo mental, de quem pensa e o que pensa, está diretamente vinculado ao cérebro. Isso só poderia existir por termos um cérebro. E, na verdade, quando nós morremos ou quando nós estamos sonhando, nós estamos fora do nosso corpo físico. E mesmo assim nós pensamos. Entende? Você já teve sonho que você pensou no sonho? Já aconteceu isso com vocês? Pensei no sonho? Você estava lá sonhando e de repente fala, nossa, que cadeira legal. Nossa, parece que eu já tive aqui. Você já pensou dentro do seu sonho? Já teve algum sonho assim? Eu já tive vários que eu sei que eu estou sonhando. Mesmo enquanto eu estou dormindo, eu sei que eu estou sonhando. Mesmo quando é um sonho repetitivo, sabe aquele sonho feliz, sonhando, você já tem, de novo, você já tiveram esse pensamento, mas de novo esse sonho. Então você tem noção que você está sonhando. E está separado, não está dependendo do seu cérebro para que esse sonho se processe. Você está separado do corpo, do cordão de prata, isso você já conhece? Não. Existe um cordão de prata que nos liga ao corpo físico, e existe outro cordão de ouro, mas vamos dizer o cordão de prata, que faz a ligação do nosso corpo etérico com o nosso corpo físico. Enquanto nós estamos vivos, essa ligação não se rompe. Sonhando, fazendo viagem astral, esteja onde nós estivermos, esse cordão nos liga. Tanto que se nós tomamos um susto lá no sonho, aquele sustão, às vezes a gente volta para o corpo e já pula na hora. Já aconteceu com vocês de tomar um tranco lá, de voltar muito rápido, porque o cordão puxa. O cordão puxa, você entra no corpo super rápido e já... não quero sonho. O bicho estava querendo me pegar. Sempre alguma coisa de susto que a gente volta rápido, né? Ou que a gente está passando medo de alguma coisa. Mas fica claro que durante o sonho nós não dependemos do nosso cérebro. Nós existimos além do nosso cérebro. Porque quando se vai, ou numa experiência de quase morte, vocês já viram alguma coisa? A pessoa acompanha todo o processo e por vezes o corpo já está morto. E até uma ressuscitação, e eles vêm falando, olha, mas eu me via, eu pensava, eu falava, eu visitei não sei quem, eu fiz não sei o quê. Quer dizer que nós existimos, nosso corpo mental, nosso corpo emocional, existe independentemente do corpo físico. Nós realmente não somos o nosso cérebro. Ele é um decodificador de energias, que tudo é formado de energia, e ele nos traduz por meio de formas a energia eletromagnética condensada de tal forma para que a gente interprete dessa maneira como somos. Mas, se formos mais a fundo, nós também não somos nosso corpo mental tão somente. Quanto mais nós voltamos à nossa origem, à nossa pureza,
esse nosso campo mental individual, dependendo da frequência que nós estamos, ele entra em contato com o campo coletivo, onde quando um pensa, todo mundo pensa junto. Aí nós perdemos a nossa individualidade como ser. Já entramos num campo maior. Posso fazer uma parte? Tem uma máxima, havia uma máxima, aliás, na ciência, que era penso, logo existo. Essa máxima as pessoas tendem a trazer até hoje, né? Então, assim, penso, logo existo, então já automaticamente já vincula ao lado cerebral, ao lado mental. O que as pessoas desconhecem é que a filosofia, quem falou essa frase foi um filósofo, mas a filosofia em si, ela levou por volta de 100 anos para mudar essa frase. As pessoas desconhecem qual é essa frase nova, né? Porque levou uns 100 anos, né? Essa frase foi criada no iluminismo, agora não me recordo por quem, também não me recordo por quem que mudou a frase. Mas a frase foi alterada para sinto, logo existo. Por quê? Porque o cientista, ele verificou que haviam determinados seres vivos que não tinham cérebro, não tinham determinados filamentos nervosos, e o que acontece? Mesmo assim eles viviam. Então essa frase, penso logo existo, não seria aplicável, de repente, para uma célula de uma árvore, vamos colocar assim. Até um glóbulo branco daria, porque ele teria uma vontade própria, daria para você detectar isso. Mas para uma célula de uma árvore, não teria. Ou, ainda mais, eles começaram a ver um paralelo, digamos, imagina o planeta Terra girando. O planeta Terra, hoje em dia, eles, pela biologia científica, eles acreditam realmente que ela é um ser vivo e deram o nome de Gaia. Não é algo puro, de esotérico, né? Claro que esotérico explora muito esse nome Gaia, mas quem deu o nome Gaia foi a biologia científica. Se você analisar, o planeta Terra, ele gira perfeitamente numa órbita e parece que ele sabe ou tem uma inteligência do que deve ser feito, de como ele deve se portar, quantos graus em determinadas situações, e assim todo o cosmos, na realidade. Não dá para a gente falar que um planeta Terra pensa. Até pode, mas assim, não no cérebro. Mas dá para eu falar que o planeta Terra aparentemente sente o que tem que ser feito. Então, assim, basicamente nessa premissa, hoje em dia, a própria filosofia científica, ela já mudou esse conceito de penso logo existo, que é algo muito mais amplo, né? Quer dizer, abrangeram para o sinto logo existo. E isso abrange também todo o lado espiritual, porque se você sente, isso sim é um sentimento superior, vamos colocar, ao lado mental. Existem pessoas que têm o lado mental muito aflorado e acreditam que é só ele que é válido, né? Só ele é válido. E em razão, possivelmente, de pessoas assim, que têm essa filosofia de vida do lado mental, elas fazem, talvez, uma barreira para que essa alteração científica se propague, né? Que eu sinto não existe. Porque senão, as pessoas dariam mais importância aos sentimentos, às relações entre si, às relações para com terceiros, para com o cachorro, para com o passarinho, para com a planta. Isso estaria num plano muito superior ao de um plano mental. Tá? Então, assim, só para uma parte que na filosofia científica já houve toda uma estruturação, uma reestruturação dessa frase antiga, né? Então, e eles foram além dessa questão mental. Tá bom? Só para uma parte. Tá? Eu não me recordo quem falou. Vamos continuar a ler uma nova.
Nós estamos agora na página 32. Só um minuto, pode até ter sido ele, mas a filosofia de hoje... Não, sim, mas a de hoje, eu ouvi uma vez, eu não sei se nós mas eu vi que eles viram que estava certo, que a frase mais correta é esse 596. Então, vamos continuar aí, Manuel. Portanto, aquilo que te parece ser o tudo, na verdade não passa de um certo número de campos, cada um dos quais sustenta uma banda de energias surpreendentemente complexas, compostas por um enorme número de frequências interativas. Essa combinação de energia ou marca energética define a sua personalidade e é única no universo. Esses padrões indescritivelmente complexos que constituem que tu conheces, variam constantemente de acordo com as alterações que a cada momento ocorrem nas intenções e nas funções do teu eu espiritual. Assim sendo, torna-se urgente que aprendas a ser sensível às tuas energias. Por exemplo, se estás ocupado e de repente a coisa deixou de te interessar, é bom que pares e vá fazer outra coisa, ou não fazer nada. Essa mudança de estado significa que ocorreu uma deslocação dimensional mais elevada, pelo que a energia simplesmente se escapou do que estavas a fazer. Também é possível que esteja num determinado lugar e de repente sintas que tem que sair dali. Dá-te a honra de respeitar esse sentimento e sai. Não te culpes, diz simplesmente, é tempo de me ir embora. Embora as frequências energéticas dos campos físico, emocional e mental não se sobreponham, ocorrem ressonâncias extremamente complexas entre elas. Por exemplo, a energia do medo do corpo emocional afogará os pensamentos de otimismo do corpo mental. Distintos tipos de energia também interagem dentro de um mesmo corpo. Por exemplo, uma frequência de medo cobrirá e muito provavelmente excluirá a frequência do amor. Isto ocorre devido à forma com que essas duas frequências interagem entre si. O medo, quer esteja a ser manifestado como suspeita, ciúme, arrogância, menosprezo por si mesmo, etc., é uma energia de baixa frequência que bloqueia as energias de frequências mais elevadas. Bom, não julgues o medo como algo mau. Ele é, de fato, um excelente professor no que toca a determinadas lições, mas encara-o. E isto é urgente, como aquilo que, na verdade, ele é, simplesmente energia. No entanto, é sempre o medo que está na base dos sentimentos de inadequação, de incapacidade de lidar com a vida ou com algum aspecto específico dela, e bem lá no fundo é ele que assenta a sensação de estar